Nós vamos iniciar os nossos estudos e hoje nós vamos terminar aquele estudo que nós estávamos fazendo sobre o Livro dos Espíritos. Fizemos a parte 1, fizemos a parte 2 e depois nós fizemos um estudo um pouco diferente, que foi quarta-feira passada, por conta de que a gente tinha que adaptar o estudo da quarta para o tratamento de quinta. Então nós fizemos isso na quarta-feira, então ficou para trás. Então nós vamos fazer hoje a última parte do estudo do Livro dos Espíritos, que a gente já fizemos 2 partes, vamos fazer a terceira agora, tá certo? Vamos lá então, vamos orar, vamos fazer a nossa prece. Senhor e Mestre Jesus, que o Senhor possa iluminar com o teu amor a nossa caminhada, que possamos, querido amigo, inspirados e estimulados pela tua proposta de libertação de consciência, esforçarmos-nos para as conquistas das virtudes que tanto almejamos, mas que ainda se encontram tão distantes de nós. Ajuda-nos, Senhor, não desanimarmos diante de tantos desafios, de tantos obstáculos, de tantos enfrentamentos. Auxilia-nos, Senhor, a mantermos acesa a chama da nossa fé, para que esta fé nos mantenha de pé, sem esmorecermos frente a tudo aquilo que a vida nos convida a lidarmos, não porque a vida é dura, mas porque nos oportuniza semelhante possibilidade para o resgate dos débitos passados e para o equilíbrio da nossa própria consciência. Inspira-nos, Senhor, o trabalho no bem, para que possamos fazer com que a nossa vida seja útil às demais pessoas, ao planeta e a nós próprios, não perdendo as oportunidades de evolução. Te pedimos, Senhor, não desiste de nós, embora saibamos que muitas e muitas vezes não fazemos por merecer a tua proteção, o teu amparo. Ainda assim, Senhor, não desanima de nós. Confia nestes teus servos, ainda imperfeitos, mas tão desejosos de produzir algo bom. Por fim, Senhor, abençoe-nos, a fim de darmos conta de nós mesmos, das nossas inquietações, das nossas impulsividades, das nossas criancices perante a própria vida. E mais maduros, mais conscientes, possamos conseguir conquistar tais virtudes. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Muito bem, vamos lá então, vamos concluir
o nosso estudo sobre o livro dos Espíritos. Primeira pergunta: a evolução moral é genética? E a intelectual? Os pais transmitem aos seus filhos geneticamente a inteligência e a moralidade? Muito bem. Para nós que estudamos há mais tempo o livro dos Espíritos, compreendemos que não. É exatamente o contrário disso que os Espíritos esclarecem a Allan Kardec, e por consequência a nós todos, que os nossos filhos, eles são espíritos, que carregam a própria bagagem, que carregam a própria história, que trazem no seu processo evolutivo o acúmulo daquilo que viveram até o momento antes de reencarnarem. Os seus acertos, os seus erros, as suas mazelas, a evolução maior, menor, mediana, de acordo com cada espírito. Os pais transmitem aos filhos, como nós sabemos, as semelhanças físicas, né? Aí você pega a criança, né? Tem os olhos da mãe, tem a boca do pai, olha, tem os cabelos do avô, né? E assim por diante, semelhança física. O resto, os espíritos trazem. Obviamente, com a convivência com os pais, existe a possibilidade de uma alteração da índole do espírito ali reencarnado, para melhor ou para pior. Então imaginemos um espírito de condição mediana, que reencarna com uma série de desafios, e ele reencarna num lar em que há ali agressividade, vícios de toda a ordem, discussões, palavrões, desrespeitos. Obviamente, se tratando de um espírito que tem uma índole ainda não alicerçada no bem, ele pode pender para um caminho equivocado, e a partir daí então os pais passam a ter responsabilidade. Aí vale aquele ditado: filho de peixe, peixinho é, pelas influências que os pais transmitem aos seus filhos. Imagine um espírito reencarnando como seu filho, como sua filha, um espírito carente, um espírito que tem uma baixa autoestima, e ele reencarna num lar onde a bebida alcoólica é algo comum, é algo presente. Ele vê a mãe bebendo bastante, ele vê o pai bebendo bastante, todas as festas são regadas à bebida. Obviamente que a criança, vendo aqueles que têm a função de educá-lo servirem-se da bebida, ele sendo um espírito carente, ele pode sentir-se estimulado a beber, para aplacar a sua carência. Em contrapartida, e é uma coisa que infelizmente poucos pais fazem, um espírito reencarnando rebelde, carente, com certas dificuldades, se ele é trazido diariamente ao centro, não tão somente para os tratamentos espirituais, seria bom mesmo que os pais trouxessem os seus filhos com a mesma frequência que trazem no Claus para as evangelizações, que, a meu ver, é um tratamento muito mais eficiente que o Claus, muito mais eficiente. Talvez, se você tiver que optar entre trazer o seu filho no Claus e trazer para a evangelização seja um tratamento mais eficiente, porque ali, desde pequeno, ouvindo sobre Deus, ouvindo sobre a caridade, aquela disciplina, a criança, ela vai assimilando aquilo, a semente está sendo plantada, e quando adulto, quando adolescente, aquilo foi registrado. Então assim, só
finalizando e arredondando a resposta. Embora os pais não transmitam aos filhos as qualidades morais e intelectuais, os pais influenciam. Mas, Aguinaldo, e naqueles casos, por exemplo, onde os pais têm 4 irmãos, os 4 são alcoólatras? Uma família que tem 3 irmãos, os 3 são dependentes químicos, os 3 têm uma índole má. Não parece que aí é todo mundo igual? Não, mas aí é diferente. Muito provavelmente são espíritos, digamos assim, que vieram do mesmo lugar, que cometeram erros semelhantes e a vida os colocou ali, juntos, no mesmo espaço. Então, eles acabam desenvolvendo, digamos assim, imperfeições que eles já trazem em comum das encarnações passadas. Mas ainda assim, não há uma influência diretamente do pai e da mãe. Vocês entenderam? Então esquece aquela história, é inteligente como o pai, né? É evoluído moralmente como a mãe. Não existe isso. Existe a influência, a educação. Isso sim pesa. E ao meu ver, nós pecamos muito hoje em dia com isso. Nós pecamos com os vícios que alimentamos dentro de casa, sem dar a mínima que a criança está vendo, tá? Inclusive aqueles vícios chamados de ilícitos. Melhor dizendo. Falei errado. Como a bebida alcoólica. Nós erramos entregando os nossos filhos 24 horas por dia para as telas de computador, para as telas de celular, etc. E nós erramos, como eu disse, não estimulando os nossos filhos pequeninos a virem ao centro, né? Quando eles já têm uma idade, mas eu tenho medo de traumatizar, eu vou deixar meu filho crescer para ele escolher se ele quer ser espírita, se ele quer ser católico. Então faz o seguinte, quando o seu filho não quiser escovar dente, você não força não, deixa ele crescer, para ele decidir se escova dente ou não. Quando ele não quiser ir na escola, você também não força, você deixa ele crescer e ele escolher se quer ir na escola ou não. É assim que você faz? Não, não é. Então me desculpe, talvez a sua convicção de que o espiritismo é bom para você não seja uma convicção tão árdua assim, porque senão você não faria isso. Você levaria sistematicamente pelo que ele pode aprender. E aí então, agora sim nós vamos à resposta do Livro dos Espíritos sobre essa pergunta, a pergunta 361. A resposta da 361 são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então observem que eles tiram essa responsabilidade dos pais. E aí essa pergunta, nós podemos exercitar a nossa criatividade, ela poderia nos levar a outro questionamento. Bom, Aguinaldo, partindo disso daí que diz o Livro dos Espíritos, quando um filho cai, se perde, se equivoca, a responsabilidade é dos pais ou não? Pois bem, é o que eu estou dizendo. Na maioria das vezes, a maioria não, 50%, não. São as tendências do próprio espírito. Nós conhecemos pais excelentes, que dão uma excelente educação aos filhos, não é educação escolar, não. É educação dentro de casa, os bons costumes, e os espíritos são rebeldes e vão levar uma vida torta. E nós também percebemos situações inversas, pais, digamos assim, que deixam a desejar como pais, e o espírito ali reencarnado segue o bom caminho. Então, a resposta é sim ou não. A gente precisa pensar no quanto a gente contribuiu para aquela situação se instalar. Eu acho que isso é importante. Em qualquer relacionamento que a gente tenha, a responsabilidade é sempre do indivíduo. Senão nós vamos começar a transferir. Eu sou um bandido porque meu pai me batia quando eu era pequeno. Eu sou uma pessoa perturbada porque minha mãe me abandonou. Então nós vamos arrumar justificativa para tudo. Não é assim. Quem se matou porque quis. Ele escolheu se matar. A responsabilidade maior é dele. Só que sempre existirá pessoas que contribuíram para isso acontecer, que de uma forma ou de outra ou deixaram de ajudar,
ou contribuíram no sentido de imagine, por exemplo, entre aspas, uma fofoca inocente de um caso de traição que cai no ouvido de um marido ciumento, que resolve lavar a honra e matando o sujeito. E essa fofoca saiu de algum lugar. Então é claro que a pessoa que ventilou isso, a pessoa que levou esse assunto para fora e criou a confusão, sendo calúnia ou não, responde por aquela situação que ela contribuiu para acontecer. Então a nossa responsabilidade é muito grande nesse sentido, tá? Então que a gente observe como nós estamos influenciando. Para os avós, para os tios, para as evangelizadoras, a responsabilidade é menor, mas não deixa de existir uma responsabilidade. Porque se nós estamos recebendo, falando de família, espíritos ali no nosso núcleo familiar, é porque a espiritualidade espera que o tio, que a tia, que o padrinho, que a madrinha, que o avô, que a avó vão contribuir de alguma forma para ajudar na evolução daquele espírito, entendeu? Então assim, você não assume a responsabilidade direta, essa é dos pais, mas você assume uma responsabilidade secundária. Podendo ajudar, vamos ajudar, tá certo? Vamos lá para a próxima pergunta. Como são vistos no mundo espiritual artistas, cantores, famosos, ou até mesmo políticos, pessoas conhecidas? Existe um respeito maior ou uma admiração por estarem nesta condição? De forma alguma, de maneira alguma. Obviamente que esses artistas, se eles guardarem a aparência da última encarnação, eles vão ser reconhecidos, né? Quando eu fazia a live de lançamento do livro Psicoterapia no Além, lá para o Porto da Esperança de Ilhéus, que foi pela internet, e a gente fazia um bate-papo com o Lindomar no lançamento do livro, como o prefácio do livro foi feito pelo Chacrinha, não através de mim, mas através de uma mensagem psicofônica, que foi através do Lindomar, e a gente pediu autorização para colocar a mensagem como prefácio. Ele se sentiu atraído pelo bate-papo. Em um dos momentos do bate-papo com o Lindomar, a gente citou o Chacrinha. Eu disse: olha, inclusive tem a mensagem, porque na ocasião a gente falava sobre o mundo espiritual, que a gente desconhece, e o Chacrinha já havia dito que ele continua com o cassino do Chacrinha no plano espiritual. Então nós mencionávamos isso, e aí foi onde o Lindomar disse: olha, ele está aqui perto, e aí ficou por ali, ficou ainda no bate-papo, se intrometeu mais um pouco, no bom sentido, se intrometeu na conversa, enfim, ele é reconhecido como Chacrinha. Agora, dizer que isso gera uma respeitabilidade moral, não, porque para a espiritualidade o que vale é a evolução moral. Eu me lembro de um livro do Dr. Inácio Ferreira, em que ele cita o Marcondes. Esse Marcondes, ele é citado em alguns livros, e foi uma ocasião em que o Dr. Inácio escreveu através do Vanderlei. E então o Marcondes, ele é citado em vários livros, e o Marcondes foi assim, um dirigente espírita, anos do movimento espírita, etc. e tal, e ele desencarnou numa situação um pouco dolorosa, difícil, porque ele confundiu folha de serviço com evolução espiritual. Então, como ele tinha muito conhecimento, como ele fazia palestra, como ele dirigia um grupo grande, ele foi acreditando que ele era um espírito de uma envergadura superior, e não era, tanto é que quando ele desencarnou, uma das personalidades dele ficou presa no centro, tentando dirigir o centro, teve que ser atraída pelos médios, ser doutrinada para ser encaminhada. E tem um momento que ele já está melhor, que eles estão organizando lá no hospital uma excursão para o auxílio de espíritos que estão no umbral, e assim, ele não tinha dúvida que ele seria escolhido como coordenador, como líder, pela experiência dele, e ele ficou assim muito bravo quando eles escolheram uma freira,
que não tinha nenhum. Nossa, ele fica pé da vida, mas como pode? Ela não sabe nada, não é? Mas a freira, embora não tivesse o conhecimento espírita, tinha bagagem espiritual para estar na liderança. Ele não, ele não. Então, o que pesa do lado de lá são esses valores. Evidentemente que se a gente estiver se referindo, por exemplo, você é fã do Raul Seixas, aí você desencarna e num dado momento, por alguma razão, você encontra o Raul Seixas. Nossa, você vai ficar empolgado, você vai pedir um autógrafo, né? Você vai ficar entusiasmado, vai pedir para fazer uma selfie. Ele vai te atender, ele vai fazer. Mas é a fama artística. Moralmente falando, espiritualmente falando, não há essa deferência por se tratar de um artista, de um cantor. Com os políticos menos ainda, né? Com os políticos o que vai pesar é o que eles fizeram. Como a maioria só faz caca, né? Para ser bem suave aqui na minha colocação, né? Eles estão aí fazendo propaganda político lá para baixo, né? Você não vai encontrar tão facilmente um político, né, do bem nas dimensões superiores. Raramente você vai encontrar isso. Então o que vale é a evolução espiritual, a evolução moral. Inclusive eu acho que alguns artistas vão até se perturbar do lado de lá. O Santos Dumont, por exemplo, pesou tanto na consciência dele o suicídio, pesou tanto ele ter incentivado o uso do avião para a guerra, que ele não se reconheceu como Santos Dumont. Interessante que o hospital que ele ficava tinha uma estátua enorme em homenagem ao inventor do avião, que no plano espiritual não era considerado ele. Tinha lá a foto dele, mas não era ele não é considerado, nem ele nem os irmãos norte-americanos. No plano espiritual não são eles considerados inventores do avião, mas tinha lá em homenagem a ele uma estátua dele. E ele passava, ele olhava, alguma coisa mexia com ele, mas ele sofreu uma amnésia. Tempos depois de estar no plano espiritual, ele descobriu que ele era o Santos Dumont. Muitos artistas que usaram mal a fama, o dinheiro, acabam pedindo na reencarnação seguinte uma reencarnação apagada, reencarnando na Amazônia, numa tribo de índio, reencarnando num lugar ermo, para não ter contato nenhum com a mídia, coisa alguma, né? Então, assim, tem uma fala do Dr. Inácio Ferreira, ele revela fã de Marilyn Monroe, ele diz que ela já reencarnou, e ele diz assim, né? Até eu acho que eu sei quem que é, pela fala dele. Ele diz assim: ela conserva a mesma voz, mas infelizmente não a mesma beleza, né? Então seria uma cantora com uma voz belíssima, mas não com aquela beleza que ela tinha quando era a cantora lá, Marilyn Monroe, aquela coisa toda, que inclusive Irmão X, através de Chico Xavier, esclarece que, embora a morte dela tenha sido divulgada como suicídio, não foi exatamente suicídio, pelo menos não suicídio direto. Podemos considerar um suicídio direto e indireto, porque ela ingeriu uma grande quantidade de medicação, mas a intenção dela não era se matar. Inclusive tem o depoimento dela, o Irmão X traz essa questão. Não lembro qual livro que é do Chico, não, eu não me lembro agora, mas ele traz essa questão, esclarecendo que ela estava com muitas dores naquela noite, e ela tomou um remédio, tomou outro, ela perdeu um pouco da noção de quanto remédio ela tinha tomado, e ela teve lá uma overdose por causa do remédio, mas não tinha ela, naquele momento, a intenção de se matar. Então não foi um suicídio, pelo menos direto não foi. Então é mais ou menos assim que funciona. E aí, dentro dessa pergunta, os espíritos dizem, agora na resposta da pergunta 275, o poder e o respeito que o homem gozou na terra, dá-lhe alguma supremacia? A pergunta: não, pois os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados, né? De acordo com aquilo que fizeram, obviamente, tá certo? Vamos lá para a terceira pergunta. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Tudo bem, vamos lá então. O dia de finados
tem alguma relevância para os espíritos? Tem, no seguinte sentido: é um dia de comemoração dos mortos, mas não é o dia, não é o finados, não é a data exatamente, mas o fato de muitas pessoas ao mesmo tempo estarem orando para eles. Então vamos imaginar assim, que nesse dia chega no plano espiritual um fluxo de orações muito mais intenso do que os outros dias, e eles vão receber essas orações. E como nós já estudamos aqui, existem alguns hábitos que o brasileiro conserva, que não tem nada demais, mas que a gente sabe que é desnecessário. O próprio dia de finados, a atitude que muitas pessoas têm de irem até o cemitério, acender uma vela e fazer ali as suas orações. Para o espírito, qual é a importância disso? De ir ao cemitério? Sim, nenhuma. Porque o espírito vai ouvir a sua prece, se você for no cemitério, se você fizer a prece na sua sala, se você fizer a prece no seu quarto, ou se você fizer a prece dentro do banheiro tomando banho. Porque é a intenção da prece, a verdade da prece, que vai te colocar em sintonia com aqueles que estão do lado de lá, a saudade. O lugar onde você está é indiferente. No entanto, o espiritismo não é uma religião preconceituosa, que vive dizendo assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Ora, se você vai se sentir bem, o que é que tem? Há pessoas que dizem assim, para eu sentir a proteção do meu anjo da guarda, eu tenho o hábito de acender uma vela dentro do quarto e deixar a vela acesa. Pode? Então, mas o espiritismo não proíbe nada, pode. O que você não pode é acreditar que o poder do teu anjo da guarda está restrito à vela, que se a vela apagar, seu anjo não vai te proteger mais, aí não pode. Eu sou espírita, mas eu gosto de ir no cemitério no finados, eu posso? Pode, o espiritismo não proíbe nada. O que você não pode é acreditar que o seu ente querido vai lhe ouvir se você estiver no cemitério, em outro lugar não. Então não é assim que funciona. Então são aquelas crendices, né? Por exemplo, eu acredito que quando a humanidade evoluir um pouco mais e tiver a convicção de que quando uma pessoa morre, o corpo é só o corpo, a gente vai perder esse hábito de velar o corpo, né? Eu acho que a cremação, até por uma questão de higiene, vai ser o método mais usado. Lá em São Paulo, em alguns lugares já acontece isso, né? Ninguém vela o corpo de noite, por causa dos assaltos e tudo mais, né? O morto fica lá sozinho, né? Eles fecham lá o cemitério, né? O cemitério não, o velório, e no outro dia as pessoas voltam, elas vão para casa dormir. Aqui também faz isso? Aqui não faz? Você faz isso também? Achei que era só São Paulo. Não, se eu morrer eu vou exigir que fique todo mundo lá. Eu vou exigir. Que é isso? Que é isso? Célia, você vai ter que ficar lá, orando, em espírito, Célia. Claro que você vai estar aqui assim, você vai estar aqui reencarnada. Já? Não, vai demorar muito, eu vou morrer daqui uns 60, 70 anos, Célia, que é isso? Não vou morrer tão cedo não. Então assim, são hábitos que a gente conserva, porque também muitos de nós tivemos uma formação católica, né? Aquela ideia da benzedura, né? Das benzedeiras, né? Eu me lembro, pequeno, sendo levado para benzer, né? De mal de semioto, de mal olhado, isso. Acho que o mal de semioto é aquele que corta o sangue da galinha, não é? E joga assim, que lá é mal de semioto, né? Eu lembro da dona Iraci, lá de Valentim Gentil, que cortava lá o negócio da galinha, depois dava a galinha de presente para ela, né? Como um pagamento, né? Como uma ajuda. São as crendices, nós vamos acreditando nisso, como muita gente até hoje acredita, que trazer roupa do ente querido para aplicar o passe, levar a roupa, vai ter um efeito. A gente sabe que não é assim,
que é o pensamento. Então, se eu quero, puxa vida, minha mãe está mal, não dá para vir no centro, eu vou levar um vestido dela. É um vestido, é um pano. Então você deita na maca, pensa fortemente nela. Você conectou a espiritualidade através de você, vai atender lá a sua mãe. A roupa ali é desnecessário, sem dúvida nenhuma, né? Faço aqui um parêntese para dizer que nos terreiros de Umbanda, que tem a vela, que tem a dança, que tem o atabaque, aquela coisa toda, existe uma razão, existe um significado. É que no Espiritismo a gente não tem o ritual, por isso que a gente não tem essas oferendas, esse tipo de coisa. Então, assim, para a gente também não imaginar que tudo isso é bobagem. Não, nos terreiros de Umbanda, até eu fiz palestra num terreiro, dessa vez não foi em Taubaté, eu sempre faço palestra lá no terreiro de Taubaté, mas eu fiz dessa vez lá em São José dos Campos, que também é um grupo de apometria. Então, assim, são recursos que a espiritualidade usa, né? Aquela batida do atabaque, aquele ritmo, tudo aquilo tem um sentido. As ervas têm um sentido, tem um significado, não é bobagem. Mesmo o charuto que o preto velho fuma ali naquele momento, a fumaça, como limpeza do ambiente, tem um significado sério, sim. Não é uma bobagem, não, tá? Só para a gente fazer uma diferenciação. E aí, na resposta dessa pergunta, 321, os espíritos vêm ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como em todos os outros. É isso que diz a resposta da pergunta 321, o que eu acabei de explicar, tá certo? A gente tem que tomar cuidado nesse quesito quando a gente resolve pedir ajuda aos nossos entes queridos. Essa evocação, porque é assim, né? Eu levei uma bronca depois, quando do Dr. Hans, quando naquele dia que nós fizemos as perguntas para o Lindomar, né? Na quarta-feira, eu me referi a um caso muito grave, muito complicado, que o Dr. Klaus estava atendendo, e que na ocasião nós pedimos para o Dr. Hans atender, de uma mãe que fazia uma vibração para o seu filho, numa situação lá, né? E nós pedimos explicação para o Lindomar, e ele não quis explicar, na ocasião ele não explicou, e depois o Dr. Hans me chamou a atenção, e ele disse uma coisa que é óbvia, né? E que naquele momento eu não prestei atenção. Toda vez que você comenta o caso, a situação, você evoca. O comentário é uma evocação. Então você está dentro da tua casa. Você viu aquele rapaz que recebeu aquela facada? Nossa, é mesmo, é filho de fulana. Então, menina, pegou no coração. O rapaz saiu com a faca gritando. Como que ele chama? É fulano de tal. Vamos supor que o espírito ainda está perdido por aqui. Você está evocando, tá? O espírito perdido vai ouvir alguém dizer o nome dele. E numa brincadeira dessa, você atrai para perto de você. Mas isso pode acontecer? Claro que pode acontecer, lógico que sim. Estou dizendo, quando você comenta, você evoca. Então, a depender como você comenta, por que você comenta, que tom você comenta. No caso aqui, que eu estou citando, o espírito estava num tratamento muito delicado, e tocar nesse assunto não poderia. Como teve um caso, que o Lindomar mesmo deu o exemplo, lá de Ilhéus, de uma frequentadora lá do centro, que morreu queimada dentro de um carro, o carro pegou fogo, e ninguém a ajudou, e ela morreu queimada. Foi feito o atendimento, e por vários meses, foram feitos vários atendimentos. O grupo se reuniu várias vezes para socorrer o espírito, e o grupo foi proibido de tocar no assunto por vários meses. Não podia falar do assunto. Por quê? Porque naquele caso, o espírito socorrido ainda estava muito sensível, e toda vez que alguém falava do caso, comentava o caso, ela se via pegando fogo de novo, e voltava tudo de novo, ela ficava naquela situação de novo, toda vez que o assunto era trazido. Então o próprio Dr. Hans pediu para ninguém tocar no assunto,
até que o espírito saísse totalmente daquela frequência e não houvesse mais problema caso alguém tocasse no assunto. Então existem essas questões. Quando você evoca um ente querido, eu todo dia peço ajuda para o meu pai, eu estou muito mal, para o meu pai estar no plano espiritual para ele vir me ajudar. Então, mas você sabe se ele pode vir lhe ajudar? Você sabe se ele está em condição de lhe ajudar? Você não acha perigoso ele ver você sofrendo, você pede ajuda para ele, ele não pode te ajudar? Será que isso não vai perturbá-lo? Então assim, a gente tem que saber como está lá o ente querido e se ele tem condição de ajudar. Se a gente não sabe, é melhor não arriscar, certo? Próxima pergunta. Como os espíritos desencarnados lidam com a reencarnação? Bom, há aqueles que sabem e se preparam, há aqueles que sabem e não se preparam, há aqueles que não querem, há aqueles que sabem e querem, há aqueles que sabem, querem, mas têm medo, né? Então assim, reencarnação não é um patrimônio dos benfeitores espirituais. Toda vez que a gente faz uma palestra, e eu digo isso, soa estranho. Eu percebo as pessoas olhando torto assim, que esquisito, quando a gente diz assim, olha, as trevas também programam reencarnação. Quem que vocês acham que programaram a reencarnação de Herodes? Quem vocês acham que programaram a reencarnação de Adolfo Hitler? Claro que foram as organizações das trevas. Herodes, no caso, para deter Jesus. Mas isso pode? Cara, não é uma questão de poder. É uma situação que está ao acesso de todos que têm um pouco de conhecimento. Não são só os benfeitores que têm conhecimento sobre isso. Então os espíritos que têm lá uma bagagem científica, que têm acesso ao processo, podem e fazem isso. Então a reencarnação é assim, é uma vastidão de possibilidades. Aí nós entraríamos, eu já expliquei aqui, não vou explicar de novo, nas reencarnações compulsórias, nas reencarnações acidentais, nas reencarnações promovidas pelas trevas, enfim, uma série de situações até a gente chegar nas reencarnações programadas. Essa aqui foi programada, vamos ver direitinho. Aguinaldo, mas qual a encarnação que tem 100% de chance de dar certo? 100%? Nenhuma. Não há nenhuma reencarnação com 100% de chance de dar certo, nenhuma. Todas têm probabilidades. Quanto mais evoluído o espírito, mais chance ele tem. Quanto menos evoluído, menos chance ele tem. Se ele reencarna no lar espírita, ponto positivo para ele, pode ajudar. Se ele reencarna no lar complicado, um fator dificultador para ele. Vamos ver se ele vai conseguir se livrar disso. Por isso que eu digo, tudo que a gente pode fazer para facilitar a vida do espírito, a gente tem que fazer, né? Eu sou assim, não é que eu sou chato, é que eu vejo muito a dificuldade, e a gente vai ficando velho, a gente vai ficando cansado de um monte de coisa, né? E eu brinco com a Carla fica brava comigo, eu digo assim, se você morrer numa quarta, na quinta eu fecho o CCI, depois você não vai ser minha obsessora não, já estou te avisando antes. E não é por nada, ao contrário disso, as crianças que passaram e que passam pelo CCI, o apoio espiritual, o aprendizado, a semente que você está plantando, mas muitas crianças que passam por aqui se perdem, estão presas, bom cara, mas aí é a família, aí é o karma, aí é a índole do espírito, aí não dá, você vai fazer milagre, mas existe uma importância enorme, dessas crianças estarem dentro de uma estrutura espírita para ajudá-las, enorme. O que a gente vê é a dificuldade financeira, aquilo que a gente já sabe, a dificuldade para manter o trabalho, a dificuldade voluntária, a dificuldade para pagar funcionário, isso é uma dificuldade muito grande, que assim, a gente vai indo, que a gente fala, difícil, né? Não dá, mas é muito importante isso. Então assim, a gente tem um dever de colaborar, de ajudar, de intuir, de levar, isso é muito bom, isso é muito positivo. Agora, depois, se o espírito vai para uma índole ruim, problema dele. A Aline e a Miriam vieram no centro pela primeira vez com 5 dias de nascida.
A Aline começou a ajudar no Klaus, foi a primeira ali que ajudou, com 13, 14 anos, ela já trabalhava na água ali do Klaus, né? Agora, o que ela vai fazer da vida dela hoje com 27 anos, já é uma escolha dela, já é uma escolha dela. Material, influência positiva tiveram, assim também a Luiz Eduardo, assim também o Aguinaldinho, desde que nasceram. Tem fotos aí deles no Bebê Conforto, né? Um seminário, aí a Carla vai me ajudar porque eu não lembro, 3 meses, um seminário do Vanderlei, que ele fez aqui, há 18 anos atrás, né? Porque agora estão com 18, né? E eles 3 meses, aqui no centro, 3 meses, está lá, deve ter essa foto aí em algum lugar, hoje estão com 18 anos, mas se eles tomar um caminho equivocado agora, bom, é a escolha deles, vocês sabem que a gente não cria os filhos para nós, o que a gente tem que fazer? A nossa parte, contribuirmos, incentivarmos, o resto é com eles, tá certo? Até criou, né, uma teoria das crianças índio, né? Lembra das crianças índio, né? O Dudu reclama até hoje. Rapaz, você falava que eu era criança índio nas palestras. Eu falei, não, Dudu, já passou, já. Agora você é cacique. E aí, para a resposta dessa pergunta, 331, há os que nunca pensam nela, na reencarnação, que nem mesmo a compreendem. Depende na sua natureza, mais ou menos adiantada. Isso quer dizer que não é todo espírito que sabe que vai reencarnar. Há muitos espíritos que não sabem que vão reencarnar, né? Que não têm essa noção. Mas estão no plano espiritual. Pois é, estão no plano espiritual e não acreditam em reencarnação, né? Para ver como existe aí muitas facetas. Próxima pergunta. Ingratidão, decepção, maldades, isso não pode fazer com que o espírito reencarnado desanime de vez da vida e desista da evolução? Não, porque veja, essa possibilidade, ela existe considerando o mundo que nós vivemos, o mundo de provas e expiações, considerando os processos kármicos que nós trazemos. Só que aí eu vou direto na questão do Livro dos Espíritos, que inclusive é uma questão que eu cito muito em palestra, a questão 645, quando Allan Kardec pergunta assim: quando um espírito está reencarnado numa atmosfera de vícios, o mal não pode ser para ele um arrastamento irresistível? E os espíritos respondem: arrastamento sim, irresistível não. Não é irresistível, porque senão o espírito estaria condenado a reencarnar num ambiente que ele não vai superar. Então ele estaria condenado. Todos nós podemos ter maior ou menor dificuldade, e isso significar um arrastamento para aquilo que é negativo. Irresistível nunca. Nós sempre teremos forças, se tivermos determinação, para superar e fazer diferente, tá certo? Última pergunta. É correto dizer que os obsessores apenas se aproveitam das circunstâncias para nos influenciar? Mais ou menos, né? A gente até diz isso assim no geral: olha, os obsessores só se aproveitam das circunstâncias que nós criamos. É verdade, mas eles também podem criar armadilhas, eles também podem mexer os pauzinhos e criar as situações, contando com a sua invigilância. Então, por exemplo, se você não presta atenção no óleo do freio do seu carro e sai para viajar, e nem olha se está vencido ou se vazou, eles podem muito bem influenciar uma situação de sono, e a hora que você se der conta e for pisar no freio, não tem freio, e aí você bate na primeira árvore e morre. Houve ali uma ação dos espíritos. Qual ação? Produzir sono em você, mas você colaborou, porque você não tinha o freio ali, que você deveria ter verificado e não verificou. Então essas armadilhas, quando nós vamos abrindo as brechas, elas vão acontecendo, e assim, e sutilmente, vão acontecendo a todo momento, a gente é que não vai percebendo, né? Nós tivemos um caso, alguns casos já, né? Tivemos 2 seguidos, que
que o Dr. Klaus ele foi muito duro com a paciente, com a consulente. Inclusive nessa terça-feira agora, né? Literalmente colocando ela para fora da sala. Quem estava lá, ele colocou-a para fora da sala. Pegou para o braço e colocou para fora. E quando a Carla disse para ele, que ele disse assim, que eu já a atendi, é a segunda vez que ela fazia isso, e a Carla disse, não, é a primeira vez que ela vem, não é a segunda vez. Ele estava se referindo a um atendimento na dimensão espiritual. Tá? E ele identificou ali mais duas coisas. Um obsessor que queria tumultuar, e por parte da consulente, uma histeria. Uma histeria. Era um quadro de histeria, né? De assim, eu vou aqui jogar para fora todas as minhas frustrações. Não, aqui você não vai jogar para fora, você vai jogar para fora lá fora, né? É claro que o Klaus sabia do que se tratava a questão e iria, numa tentativa de ajudá-la ali, naquele momento, iria criar uma situação pior. Iria criar uma situação pior. Por isso que ele foi rápido, determinado e disse, não, pode sair, porque ele cortou ali a situação. E a gente sabe que outros tantos momentos não é assim que funciona. Ele pede para o médium ir lá, puxar, ele acalma a pessoa, diz para acalmar, às vezes a pessoa até está chorando muito, abundantemente, criando problema, tanto que funcionou. Porque assim, eu como médium, confesso a vocês que deu um medo danado. Falei, cara, mas ele vai fazer isso com a mulher, essa mulher deu um chilique de vez agora, né? Porque assim, peraí, estão me barrando aqui, estão me botando para fora, agora eu vou fazer escândalo. E aí ele não conseguiu, porque ali havia uma armadilha. E ele imediatamente, claro, ele como espírito, percebendo a situação, bloqueou na hora e não deixou. Eu já tive situações, por exemplo, só para a gente compreender o que às vezes a gente não compreende, porque a gente não sabe da história toda, de pessoas pedir um atendimento de orientação, um atendimento de conversa, não assim com o Klaus, conversar mesmo com o Aguinaldo, né? E num dia que eu estaria aqui, num dia assim, que eu poderia atender, que não teria problema nenhum, e eu ameaçar dizer que ia atender, e os espíritos dizerem assim, não vai atender, diga que você não pode, diga que você não está disponível, não vai atender. E mais tarde eles dizerem assim, é um caso que não vai para frente, é um caso perdido, a pessoa não quer nada com nada, só ia te encher o saco, ia contaminar energeticamente, ia te perturbar, ia atrapalhar o trabalho, não vai atender. Olha só, claro que isso não acontece sempre, mas são aquelas situações em que a gente precisa estar sintonizado e aí não precisa ser só o espírito, pode ser a gente também, para a gente saber o que fazer em cada situação, para a gente saber a postura que vai ter em cada situação, porque são situações diferentes. Tanto você vai ter situações em que a pessoa realmente precisa, e ainda vamos ter um cuidar, tratar, e há casos dessa natureza que será preciso uma postura assim, para frear ali qualquer possível situação delicada. Certo, pessoal? Bom, e aí eles então respondem na pergunta 472, falando dos espíritos inferiores. Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente também provocam, empurrando-vos sem perceberes para o objeto da vossa ambição. Empurrando, né? Conduzindo, estimulando. Eu não digo criando a situação, mas contribuindo para que a situação aconteça, entendeu? Então, por exemplo, eles sabem, os espíritos, numa comparação simbólica, eles sabem que a Suzy é fofoqueira, os espíritos inferiores sabem, e eles sabem que a Márcia é melindrosa. Então, com muito cuidado, com muita habilidade, eles vão induzir a Suzy a fazer uma fofoca a hora que ela estiver perto da Márcia, para a Márcia entender que a indireta foi para ela. Pronto, criou um clima, criou uma antipatia. Eles atuaram, não foi só a fofoca da Suzy, não foi só o melindre da Márcia, eles arrumaram para as duas estarem perto e fazer
a coisa pegar fogo. Entendeu? Muito bem. Hoje nós vamos até aqui. Como eu disse, sexta-feira tem palestra, uma palestra especial. Eu não ia falar, mas eu vou contar. É que eu fiz um curso e eu vou cantar sexta-feira na palestra. Eu vou cantar, né? Então assim, vou cantar aí. O Vansan me passou algumas letras de algumas músicas. O Ricardo vai me ajudar no violão, porque o violão eu ainda não aprendi, o Ricardo sabe. Então é isso. Então eu queria, né, convidar vocês. Prometo que vocês vão gostar, tá bom? Ah, sim, eu havia dito, mas antes que você chegou um pouco atrasada, eu já havia falado, né? Depois na conversa. Reforçando, terça tem claus, domingo tem live normal, só na próxima quarta que nós não teremos o estudo, na quarta-feira de cinzas, tá bem? Até a próxima, que Jesus nos abençoe.